Hey, meus trevosos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha e eu vou falar sobre o livro Vox, escrito pela Christina Dauscher. Bom, gente, quem me acompanha no Instagram sabe que eu estava muito ansiosa para ler esse livro. Foi um livro que eu ganhei em São Paulo, de uma leitora muito querida, e eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse mimo dela. E eu confesso que assim que eu olhei pra capa, assim que eu li a sinopse, que vi do que se tratava, eu fiquei muito ansiosa pra ler, porque eu pretendo muito aumentar a minha carga de leitura com relação a leituras que sejam mais assim voltadas para esse tema, para essa temática, que é uma temática mais feminista, que é uma temática que vai falar sobre os nossos direitos como mulheres e enfim. E durante o voo mesmo de volta aqui pra Paraíba, eu já fui lendo o livro e confesso que me senti, de fato, como se estivesse vivendo dentro desse universo. Bom, gente, Vox é um livro distópico, né? Que vai falar sobre uma sociedade não tão distante da nossa realidade, que é de uma sociedade onde as mulheres elas são de fato silenciadas, onde as mulheres não têm direito à voz. O livro vai contar a história da Jean, que é uma neurocientista, não sei como é que se chama, que estuda questões científicas acerca da fala, da mente, enfim. A autora do livro é linguista, então ela usou muito essa temática e eu vi um pouco da autora aqui no livro quando ela fala sobre essa questão linguística. Então, nessa sociedade aconteceram N fatores, esse livro se passa nos Estados Unidos, e devido a esses N fatores que aconteceram, as mulheres acabaram se tornando silenciadas nessa sociedade. Então foi colocado pulseiras de metal nos pulsos das mulheres, e essas pulseiras elas contam as palavras que são ditas diariamente. Então durante um dia a mulher só tem direito a falar 100 palavras, e 100 palavras é um número muito baixo de palavras. Então, nessa sociedade, as mulheres, elas de fato não têm direito à voz. O número de palavras são contados e elas, a maioria do livro, estão realmente caladas. Nessa sociedade também, elas não têm direito à internet, elas não têm direito a viajar para outros países, os documentos delas foram confiscados. E é importante ressaltar também que os homens podem falar o quanto eles quiserem, apenas as mulheres que não podem falar. Então, a Jean, ela vive numa casa com 3 filhos, homens, e o marido dela. E além disso, a filhinha pequena, que é a mais nova, tem 3 anos, 4 anos, enfim. E a menininha também usa essa pulseira de metal. Então logo no começo do livro a gente se depara com uma cena que cortou meu coração, que é quando a bebezinha acorda durante a noite por causa de um pesadelo, e ela começa a gritar e falar, chamar pela mãe, chamar pelo pai, e começa a contar o que estava acontecendo no sonho, só que todo mundo corre pra acudir essa criança, porque de fato ela não pode falar. Então se ela falar, ela pode levar choques, que é o que acontece quando a mulher ultrapassa o limite de palavras. E aí a menina começa a contar a história e a mãe dela chega, agarra ela, começa a tampar a boca dela, diz pra ela parar de falar, que tudo vai ficar bem. Só que na realidade a mãe não fala, né? Ela só abraça ela e fica tentando acalmar, porque a mãe dela também já falou o número estimado de palavras daquele dia, ela não poderia falar. Então pra mim foi uma cena muito chocante, porque a mãe tava ali tentando acudir a filha dela e ela não tinha nenhum direito de ajudar a filha, justamente porque ela estava silenciada. E aí o pai é que tomou as rédeas da situação, é que acalmou, e enfim. E aí a situação da Jean na casa dela eu acho bem complicada, porque o filho mais velho, né, é muito, como é que se diz, machista, preconceituoso, homofóbico e todas as coisas ruins que você imaginar, que de fato são reflexos da sociedade em que ele vive. Nessa sociedade também existem escolas para meninos e para meninas, então as crianças estudam separadamente, meninos em escola e meninas em outra. E na escola das meninas elas só aprendem a cozinhar, elas só aprendem a costurar, tarefas que mulheres do lar devem exercer, e os homens estão estudando matemática, língua e, acima de tudo, a Bíblia. E aí entra nos discursos nas temáticas e nos assuntos que mais me chocam, me comovem, me deixam incomodada, que é a questão de usar a Bíblia ou usar a palavra de Deus para cometer coisas e atrocidades em nome dessa palavra, e isso me choca ainda mais. Isso entra no meu coração como se fosse uma adaga perfurando, porque de fato é muito contraditório ver que muito a gente vê isso até no nosso discurso hoje em dia, e isso toca muito essa questão das pessoas quererem, sabe, santificar o mundo através do que está escrito lá na Bíblia. E aí, por causa disso, existem passagens que me chocam muito, onde as mulheres deveriam fazer juramentos, que elas deveriam obedecer somente aos homens, porque os homens são a cabeça e a representação de Deus, e aqui na Terra os homens é que representam essa imagem de Deus, e elas deveriam ser submissas e enfim, estarem ali
aceitando qualquer que fosse decisão masculina, né? E isso é um pouco chocante, e também tem a questão de que nessa sociedade as mulheres elas não poderiam fazer sexo antes do casamento. Então, em várias passagens a gente lê aqui em que as mulheres são pegadas, levadas pra passar na televisão mesmo, para ser humilhadas na televisão, e depois disso levadas para tipo campos de concentrações, onde elas ficariam presas pro resto da vida, trabalhando como escravas, de fato. E aí também, outra passagem que ela menciona em que os gays e as lésbicas também eram levadas para esses campos de concentrações, e eles acabavam colocando pares, casais em cada cela. Então uma mulher lésbica ficaria em uma cela com um homem gay, porque assim, na cabeça do presidente, que era a pessoa que ordenava tudo isso, eles acabariam se curando, ficando juntos, se curando dessa doença, que pra eles é doença, e sairiam dali purificados pelo Espírito Santo, e toda essa bola que a gente sabe. Então, a Jean, né, esse livro também vai ser narrado entre o presente e o passado, que não é tão longe, é um passado de 1 ano, mais ou menos, que esse período distópico da sociedade que ela vive dos Estados Unidos aconteceu durante 1 ano. E aí a história é narrada no presente, que é ela narrando o que tá acontecendo, ela ali na família dela. E também na época que ela era adolescente, que ela estudava, que ela era mais jovem, com uma amiga de quarto que era feminista. E durante esses flashbacks, a amiga dela, ela relata, olha, Jean, a gente tá tendo um movimento ali onde as meninas estão reivindicando os direitos dela por tal, por que você não vai? E a Jean acabava nem ligando pra essas coisas, porque ela achava que ela nunca ia ser silenciada, porque ela achava que isso era uma bobagem, porque ela achava que as mulheres já tinham conquistado o espaço delas na sociedade e não era mais necessário que elas lutassem, porque elas já tinham conquistado muito. E esse blefe de que elas iriam ser silenciadas, de que o presidente ia impor leis que bloqueariam o direito delas falarem, delas serem vistas e serem ativas na sociedade, era só uma coisa da cabeça delas, uma paranoia. E aí, em um dos momentos também, a Jean cita que o maior erro da vida dela foi em uma eleição, nessa eleição que esse presidente ia ser eleito, ela não ter votado, porque ela achava que estava em uma encruzilhada e não sabia o que escolher, e acha melhor que não votasse, né? E eu acho isso muito compatível com coisas que a gente vive atualmente, né? E todos nós sabemos, né? Sobre a nossa atual situação. E enfim, então foi um livro que me fez pensar muito acerca dessas coisas, foi um livro que me fez temer e, acima de tudo, ficar em silêncio por alguns minutos. Sempre que eu terminava de ler algum capítulo, eu ficava paralisada, assim, em silêncio, me sentindo totalmente, de fato, silenciada, né, com a voz impedida, de tão chocada que eu fiquei ao ler o livro. Então, de fato, foi uma leitura que mexeu muito comigo, que me fez me questionar se de fato é possível, se de fato a gente vai chegar um dia em uma sociedade dessas e pensar que eu não quero estar aqui quando isso acontecer, se isso acontecer, né? O ponto negativo que eu diria desse livro seria o final. Eu acho que o final, eu tô um pouco acostumada com livros distópicos que terminam de uma forma bem, assim, com muita ação, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu esperava mais do final, eu achei que o final foi uma correria enorme pra terminar logo. Parecia que a autora queria acabar logo de uma vez com tudo isso e ela só fez escrever coisas lá e terminou. Mas isso não tira o brilho do que aconteceu no decorrer da história, obviamente. Eu considero o livro muito incrível pra você pensar, né? Eu não vou me alongar tanto, não vou falar mais nada sobre a história, porque eu acho que é mais do que justo que vocês leiam, está aqui mais que uma recomendação. Então é isto, essa foi a minha última leitura de 2018 e eu espero que a partir dessa venham várias e várias outras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostaram da indicação, se vocês pretendem ler o livro. E não esquece de deixar seu like, que é muito importante também. E é isso aí. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.